Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre lutar com a verdade. E quero ler uma passagem que está em Mateus, capítulo 4, dos versos 1 ao 4, da linguagem atualizada, que diz o seguinte: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amados, nós sempre precisamos lutar com a verdade. Se lutarmos com a verdade, sempre seremos vencedores. Ou melhor, já está determinado quem lutar com a verdade, que é a palavra, que é Cristo, será mais que vencedor. O apóstolo Paulo diz isto: em Cristo somos mais que vencedores. Mas que isso fique guardado no nosso coração, essa verdade. Guarde profundamente no teu coração. Sempre use a verdade para lutar. Seja lá qual for a circunstância e situação. Aqui o caso de Jesus, um exemplo para nós, como ele triunfou, como ele venceu, inclusive sobre a morte, ele venceu o mundo, o pecado, o inimigo, e venceu a morte porque ele ressuscitou. Mas ele sempre lutou com a verdade. Sempre usou a palavra de Deus, que é infalível, que nos leva a ser mais que vencedores. Veja a situação de Jesus. Ele foi batizado, começando a missão dele, o Espírito guiou para o deserto. Lá foi tentado, porque ele estava jejuando 40 dias, 40 noites. Veja bem, a fome era grande e muitas vezes o inimigo, o tentador, se apresenta quando estamos em grande aflição, grande necessidade, grande dificuldade. Então, por isso Jesus disse: vigiai e orai para não cair em tentação, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nunca esqueça que você tem carne, essa natureza humana. Carne significa natureza humana. Ela é frágil. E por isso devemos vigiar e orar, diz ele. Permanecer na verdade, lutar com a verdade. E aqui, quando ele foi tentado, nessa fome que ele estava, o diabo falando para ele: se você é filho de Deus, olha, botou em xeque, botou em dúvida a sua identidade. Ser filho de Deus, tu pode transformar essas pedras em pães. Veja bem que tentação. Quantas vezes você talvez tenha sido tentado e tenha caído. Mas a partir de hoje, você está recebendo luz, revelação. Qual é a estratégia, qual é o segredo de você ser mais que vencedor? Sempre falar a verdade, ou seja, a palavra de Deus. Andar sobre ela, praticar ela, obedecer ela. Fazer a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Então vamos voltar novamente ao texto, somente o versículo 4 agora. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que não é só coisas naturais, materiais que nós precisamos. Para sermos bem-sucedidos, tanto a nível espiritual, emocional e físico, natural, e todas as demais áreas se tornam, precisamos atentar, dar prioridade para a palavra de Deus. Porque é ela que nos dá vitória. Lembra? Falei no início, lutar com a verdade, lutar de qualquer circunstância, situação que se levanta, qualquer ataque, qualquer cilada, armadilha do inimigo, lute com a palavra de Deus. Isso que Jesus venceu, triunfou.
Amados, é muito importante estarmos abertos, desejarmos buscar a palavra de Deus, como o Senhor orienta, meditar de dia e de noite, para podermos lutar e vencer. Dali vem a nossa capacidade, o poder, a autoridade, a luz, a revelação, direção, orientação. Ela quer nos guiar, ela nos quer conduzir à vitória. Não só de pão viverá o homem. Está dizendo, não é só das coisas naturais que o homem vive. Não. Deus fez nós espírito, alma e corpo. Fez bem o espírito com a alma habitando num corpo. Então você precisa da prioridade. Veja bem, começou no espírito. Espírito, Deus nos fez espírito com alma habitando num corpo. O corpo é apenas a casa. Então é muito importante nós lutarmos com a verdade, com a palavra de Deus. Ela deve estar, como se diz, na ponta da língua. Ela deve estar no coração. Jesus disse, a boca fala o que o coração está cheio. Então você deve encher teu coração da palavra de Deus. E quando você for tentado, você vai lutar com a verdade. Você vai liberar a verdade. A boca vai falar a verdade. A boca vai falar o que o coração está cheio. Está cheio da verdade, cheio do Cristo, cheio da palavra, cheio do Espírito e a vida, cheio de luz, cheio de revelação, cheio de força, de capacidade, de sabedoria, de poder, de autoridade. E você vai vencer, amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens divulgadas nos teus contatos, para que mais pessoas venham agora ter a oportunidade de lutar com a verdade e ser mais que vencedor, amém? Vamos lá então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Eu creio agora que todos estão receptivos, abertos, quebrantados e contritos para receber essa palavra, Senhor, para saberem, Senhor, ó Deus, pela fé ter certeza, porque fé é certeza que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, muito obrigado, declaro a vitória. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.